Olha, o material que a gente vai analisar hoje mexe com uma palavra que todo mundo acha que conhece bem: a verdade. Todo mundo usa o tempo todo, né? Exato. Mas a proposta aqui é virar essa ideia de cabeça para baixo. A gente tem em mãos uma reflexão teológica sobre um termo hebraico, emet. E que, já adianto, desafia quase tudo que a gente no Ocidente pensa sobre o que é verdadeiro. É isso. A nossa missão aqui não é só, tipo, aprender vocabulário antigo. Não é uma aula de hebraico. Não mesmo. É entender uma perspectiva diferente. A ideia de que a verdade não é só uma informação correta que a gente defende, mas um chão firme que nos sustenta. Parece poético, né? Mas as implicações são muito práticas. Então, vamos desvendar isso. E essa distinção que você fez já é a chave de tudo. No nosso mundo, verdade é uma batalha de fatos, é o fact-checking, é o argumento correto. A precisão intelectual. Isso é algo que existe na nossa cabeça. A emet bíblica, por outro lado, ela não mora na cabeça, ela mora nos pés. Gostei disso. A ideia central é de firmeza e estabilidade. Aquilo que aguenta o peso do tempo, sabe? Uma coisa não é verdadeira só porque é factualmente correta. É verdadeira porque ela permanece. Ela não se desfaz sob pressão. O que me marcou muito na fonte foi justamente essa ideia, que a verdade de Deus não é sobre ele não mentir, mas sobre ele ser confiável. Parece sutil, mas não é. Não é nada sutil, a diferença é brutal, não é? É uma diferença abissal, porque olha, não mentir é uma qualidade passiva. É quase o mínimo que se espera de alguém, né? Certo. Agora, ser confiável, isso é uma ação contínua. É algo que sustenta um relacionamento. E vamos ser honestos, isso vai na contramão de como a gente vive a fé hoje. A gente quer provas, quer a confirmação de hoje, o sinal de amanhã. A gente vive numa ansiedade espiritual, como a fonte descreve, sempre precisando de uma nova confirmação. Exato. E a Emet, segundo o texto, nos livra dessa busca incessante. Porque ela é, e eu adorei essa citação, um chão firme, onde a vida pode se apojar. É uma autorização para descansar. E esse descanso não é ingenuidade, é confiança na estrutura. Pensa numa ponte. Você não precisa entender toda a engenharia por trás dela para atravessar. Não mesmo. Você confia que a estrutura é firme. Você descansa na Emet da ponte. A proposta do texto é que a palavra de Deus funciona assim. É uma estrutura confiável onde a gente pode caminhar, mesmo sem ver o outro lado com clareza. A confiança não está na nossa visão, então. Está na firmeza da ponte. Exatamente. Ok, entendi. A verdade é firme, é um chão, mas o que garante essa firmeza? Porque, convenhamos, muita coisa que parecia firme na vida acaba desmoronando. Boa pergunta. E é aí que a fonte introduz uma ideia que, para mim, foi o momento em que a ficha caiu. A aliança. Pois é, a firmeza não vem do vácuo. O texto argumenta que a voz de Deus nas Escrituras nunca é uma observação casual, nunca é uma opinião. Não é um comentário solto. Não. Ela sempre nasce dentro de um contexto de pacto, de aliança. Cada palavra é um compromisso. Deus não está jogando ideias ao vento para ver o que acontece. Tem uma expressão na fonte que é muito forte. Diz que Deus não fala para testar possibilidades, mas para estabelecer realidades. Nossa, isso é muito poderoso. Significa que quando a palavra é dita, a realidade já começou a ser construída, mesmo que a gente ainda não veja os tijolos, sabe? Exatamente. Isso âncora a Emet na fidelidade de quem falou, não na nossa capacidade de sentir ou de responder. A palavra dita é como um contrato assinado. A validade dele não muda de acordo com o seu humor. E a fonte é radical nisso. Chega a dizer, onde não há pacto, não há Emet. Ponto final. É taxativo. E qual é o perigo de esquecer isso? De tratar a Bíblia só como um livro de citações inspiradoras, sem essa base de aliança? O perigo, segundo o texto, é que ela se torna mero discurso religioso. Ela perde o peso. Perde o peso, perde a capacidade de sustentar. Vira um conjunto de ideias bonitas, talvez até corretas, mas que não tem o poder de segurar a gente quando o chão treme. É a diferença entre ler um manual de como construir uma casa e ter a própria casa para morar. Sem aliança, a gente tem só o manual.
ele pode estar certinho, mas não a briga da tempestade. Isso me leva direto para o exemplo que o material traz, o de Abraão. É o caso clássico de alguém que viveu nessa tensão por décadas. E que exemplo, né? Porque não estamos falando de uma espera de algumas semanas. Falamos de décadas. É uma vida. Pensa no que isso significa no dia a dia. Todo dia acordar e olhar para Sara, os dois envelhecendo, e a promessa de um filho parecendo não só distante, mas biologicamente ridícula. A realidade visível gritava ao contrário da promessa, gritava que era mentira, totalmente. E é nesse ponto que a frase da fonte se torna visceral. Silêncio não é negação, e espera não é mentira. Isso não é um clichê de autoajuda. É uma teologia de sobrevivência. É exatamente isso. A Emmet, nesse contexto, não é um otimismo cego de vai dar tudo certo. É uma âncora que segura o barco durante a tempestade do silêncio de Deus. Abraão não tinha palavras novas todo dia. Não tinha. Ele tinha uma palavra dita há anos atrás e precisava caminhar sobre ela. A maturidade que o texto propõe é essa. A capacidade de continuar caminhando com base naquilo que já foi dito, mesmo que o cenário atual contradiga tudo. Isso confronta demais a nossa cultura. E não só a secular, a religiosa também. Ah, sim. Essa cultura de novidade, de qual é a palavra fresca para hoje. A fonte sugere que talvez a palavra mais importante não seja a fresca, seja a antiga, na qual a gente ainda não aprendeu a descansar. A Emmet valoriza a permanência, não o imediatismo. E essa permanência, essa coerência, ela não se aplica só a Deus. O texto dá uma virada e aplica esse mesmo princípio à fala humana. E é aqui que a coisa fica, como a própria fonte diz, extremamente sensível e libertadora. Fica desconfortável. Espera um pouco. O texto está mesmo sugerindo que alguém pode pregar um sermão 100% correto biblicamente e ainda assim estar totalmente vazio de Emmet? É exatamente isso. Como isso funciona na prática, isso é assustador. É assustador e, infelizmente, muito comum. A fonte explica que isso acontece porque a Emmet não está só no conteúdo do que se diz. Ah, tá. Ela está na coerência entre a palavra, a vida e a aliança. Quando alguém usa a verdade bíblica, mas não vive debaixo dela, a palavra se desconecta da sua fonte de vida. Ela vira uma ferramenta. E muitas vezes uma arma. E quais são os efeitos disso? A gente consegue ver isso acontecendo. O texto descreve um cenário que eu acho talvez seja familiar para muita gente. Um discurso que é biblicamente correto, mas que em vez de gerar arrependimento e vida, gera medo, gera culpa. Em vez de inspirar transformação, gera exaustão espiritual, performance. Exato. As pessoas saem se sentindo pesadas, cobradas, insuficientes. É como aquele chefe que tem os valores da empresa na parede do escritório, integridade, respeito, colaboração, mas cria um ambiente de trabalho tóxico com as ações dele. O conteúdo está correto, mas a vida contradiz. Violentamente. Então a fonte está dizendo que pessoas biblicamente certas podem deixar um rastro de destruição relacional. Isso é muito sério. É seríssimo. Porque a palavra sem Emmet, sem essa sustentação da vida, ela vira um peso. Em vez de ser o chão firme, ela se torna a pedra que se joga nos outros. Nossa. O texto argumenta que a autoridade de uma fala não vem só da exatidão teológica, vem da vida que a sustenta. Uma pessoa pode citar todos os versículos sobre perdão, mas se ela é conhecida por ser implacável, por guardar rancor... As palavras sobre perdão não têm Emmet. São vazias, ou pior, hipócritas. Elas não sustentam, elas esmagam. É a diferença entre uma placa de trânsito que aponta o caminho e um guia que caminha junto, né? Perfeito. A placa está correta, mas não oferece companhia, não oferece sustento. O guia, por outro lado, ele encarna o caminho. E acho que isso nos leva ao ponto central da fonte. A solução para esse problema. Exatamente. Depois de apresentar esse cenário desolador da verdade usada como arma, o material aponta para a figura de Cristo como a Emmet encarnada. Nele, a verdade deixa de ser um conjunto de regras ou conceitos. E se torna uma pessoa. Uma pessoa.
Em Jesus, não há nenhuma ruptura entre o que ele diz, o que ele é e o que ele faz. A coerência é perfeita. Ele não exige dos outros o que ele mesmo não vive. A autoridade dele não vinha da retórica, mas da fidelidade absoluta. Então a verdade se torna um lugar onde se habita, não só uma ideia que se defende. Certo. Mas aí surge após uma questão, né? Como nós, que não somos perfeitos, podemos viver e falar com Emmett? Como evitar que a verdade vire só letra morta ou performance hipócrita nas nossas mãos? É a grande pergunta. E é aqui que o texto introduz o papel do Espírito Santo, o guardião da Emmett no coração. Então o Espírito é o que impede a verdade de virar religiosidade vazia. Ele é a ponte segundo a fonte. O Espírito é quem conecta a verdade objetiva da palavra com a nossa realidade interna. Ele impede a hipocrisia. E o material mostra como isso se amarra a outros pilares do pensamento hebraico, o que eu achei fascinante. Esses são aqueles termos que apareceram no final, certo? Leve, Shema, Zakar, Yada. Esses mesmos são fundamentais. O Espírito conecta a Emmett ao Lev. A gente traduz como coração, mas não é só emoção. É o centro do ser, a nossa sala de controle, onde intelecto, vontade e emoções se encontram. A verdade precisa estar lá, não só na mente. Faz sentido. E o Shema? Depois, o Espírito conecta a Emmett a Shema. Shema significa ouvir, mas é muito mais que escutar passivamente. É um ouvir que implica atenção, consideração e, crucialmente, obediência. Um ouvir ativo. É um ouvir que muda o comportamento. Não adianta saber a verdade se a gente não a escuta a ponto dela nos transformar. Entendi. Em seguida, vem a conexão com o Zakar, que é a memória. Mas, de novo, não é só lembrar de fatos. É uma memória ativa, que traz o passado da aliança para o presente. É lembrar das promessas de Deus de uma forma que informa como a gente vive hoje. E por último, Yada. Esse eu acho que já ouvi falar. Sim, Yada é conhecimento, mas não um conhecimento teórico, de livro. É um conhecimento profundo, relacional. Íntimo. É a palavra usada para descrever a relação entre marido e mulher. Uau! Conhecer a verdade nesse sentido é estar num relacionamento íntimo com ela e com aquele que é a verdade. Sem essa integração toda, a verdade fica só na cabeça e, como a gente viu, pode se tornar perigosa. Com o Espírito fazendo essas conexões, ela se torna o chão que nos sustenta. Exato. Nossa. Então, resumindo a jornada que o material propõe, a gente sai de uma verdade que é um conceito abstrato, quase uma arma para debates. E chega a uma verdade que é firme, paciente, relacional e, acima de tudo, coerente. Uma verdade que se vive. Perfeito. A distinção final que a fonte nos deixa é essa. Onde há Emmett, há vida. Onde há apenas discurso, há cansaço. No fim, a questão não é só sobre falar certo, é sobre permanecer fiel. Uma fidelidade que não é só conceitual. Não. É uma que se reflete na coerência profunda entre o que se crê, o que se diz e, fundamentalmente, como se vive. A Emmett é uma verdade que se pode tocar na vida de alguém, não apenas ouvir da sua boca. E depois de toda essa discussão, eu fico com uma questão me incomodando, sabe? Algo pra gente pensar. O material nos leva a essa reflexão. Se uma verdade, mesmo que correta, pode se tornar um peso opressor quando desvinculada da vida, como é que a gente aprende a discernir? Boa pergunta. Em nós mesmas, em primeiro lugar, e também nos outros. Como saber quando um discurso está realmente nutrindo a vida e quando está, sutilmente, gerando essa exaustão espiritual de que o texto fala?